Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos tirar dúvidas sobre mudança na taxa básica de juros e a nossa caderneta de poupança, exatamente. Recebi algumas dúvidas aqui relacionado a essa temática e vim esclarecer para que a gente comece a entender. Inclusive, algumas reportagens, matérias induziram as pessoas a entenderem que essa mudança na taxa básica de juros, na verdade, estava mudando a caderneta de poupança neste momento. Então, antes de esclarecer, deixa eu trazer uma pergunta aqui que ficou bem bacana para a gente falar sobre esse tema, que é do Antônio Amauri, tudo bem? Ele já é assíduo aqui do canal. Ele falou sobre falar do aumento da poupança. Quanto rende? Parece que o Banco Central vai mexer na taxa de juros da poupança. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo para que a gente tenha consciência e tome as melhores decisões para o setor, para o cenário que está sendo apresentado, perfeito? Então, vamos lá. Caderneta de poupança. Lá em 2012, teve uma modificação na sua forma de remuneração. No seu histórico, a caderneta de poupança sempre teve um percentual fixo de remuneração, mais a variação da taxa referencial, que a gente conhece como TR. Esse valor dava, ao longo do ano, 6,17%. Perfeito até aqui? Isso até antes de 2012. Em 2012, com a expectativa de diminuir a taxa básica de juros e fazer com que a caderneta de poupança não fosse um produto financeiro mais atrativo do que as demais modalidades, mexeram na remuneração da caderneta de poupança. O que estipularam na época? Que sempre que a taxa básica de juros ficasse inferior a 8,5%, nossa caderneta de poupança teria uma remuneração de 70% da taxa Selic. Perfeito até aqui? Então, só para recapitular, taxa Selic é a nossa taxa mãe, referência para todas as modalidades aí de investimento, para empréstimos, então ela acaba funcionando basicamente como um elo principal para definição de outras estruturas, ok? Tudo bem? Então, já orientação, não é nenhuma alteração na caderneta de poupança agora, perfeito? E isso já aconteceu em 2012, quando mudaram a forma de remuneração, fazendo com que ela tivesse ali um step relacionado a essa alteração da taxa básica de juros, ok? Deixa eu compartilhar um gráfico com vocês que eu achei bem interessante, até peguei algumas informações para que a gente possa trabalhar. Eu trouxe até a mensagem do Amauri aqui para que eu não esquecesse. Estão vendo esse gráfico aqui? Vou até ampliar um pouquinho a imagem para facilitar a nossa vida aqui, que eu sei que tem muita gente também que acompanha pelo celular. Então, ó, resumidamente, lá eu trouxe dos últimos 10, 12 anos. Lá em 2010, nós tínhamos uma taxa básica de juros, vou até pegar uma outra cor aqui, de 10,75, ok? Então, eu peguei o último mês de definição da taxa básica de juros, tá vendo aqui, ó, 2010, 2011, 2012. Essa informação, se vocês quiserem consultar, está no site do Banco Central também, tá bom? Então, não é uma informação que eu criei aqui, é algo que já existe e está acessível para todos. Então, aqui, no ano seguinte, 2011,
11%. Então, como já tinha a expectativa de diminuição dessa taxa básica de juros, está vendo aqui, ó, que ela foi em 2012 para 7,25%, foi exatamente nesse ano que fizeram com que alterasse a remuneração da caderneta de poupança. Pense bem, é melhor eu aplicar, às vezes, num produto financeiro que me paga 80% da Selic ou continuar na poupança que não tem imposto de renda, remunerando 6,17%. Então, por conta disso, dela ficar mais atrativa do que outros produtos, fizeram com que a remuneração dela também tivesse um impacto, tivesse uma diminuição. Consequentemente, mesmo tendo essa modificação aqui, essa taxa não continuou por muito tempo. No ano seguinte, ela voltou aqui ao patamar de 10, subiu para 11,75, tendo o nosso auge aqui, ó, em 14,25, lá em 2015, 2016. Foi onde a gente teve boas taxas aqui, principalmente para quem estava investindo, papéis pré-fixados, então a gente conseguia algumas remunerações bem interessantes. Então, a gente estava aqui no pico. E aí, ok, começou a cair, tanto que em 2017 voltou para menos de 8,5. Lembra? Então, o step da caderneta de poupança era que se ficasse abaixo de 8,5, ela ia render 70% desta taxa. Tudo bem até aqui? E aí a gente chegou o ano passado, ó, em 2%. Ou seja, a poupança, se não tivesse essa modificação lá em 2012, você estaria com rendimento de 6,17% ao ano, enquanto a taxa básica de juros estaria em 2%. Vou já exemplificar aqui o impacto disso. Então, o que aconteceu nessa última reunião do Copom? Para quem não sabe, reunião do Copom acontece a cada 45 dias, onde é definido qual vai ser a próxima meta aqui, alvo da taxa básica de juros, seja manutenção, ou seja, continuar o mesmo, ou aumentar ou diminuir. Então, desde o final do ano, então a gente vem nesse ano numa acrescente aqui dessa taxa básica de juros, e a gente teve, numa reunião anterior a essa aqui, a gente estava com a taxa em 7,75. Então, até esse momento aqui, a poupança estava rendendo 70% da Selic, ok? A partir dessa mudança que saiu de 7,75 para 9,25, a poupança não rende mais 70% de 9,25 e volta a render os 6,17%. Perfeito? Entendido? Então, só para a gente entender, a mudança que está acontecendo agora na caderneta de poupança não é uma mudança governamental que está acontecendo nesse momento. Ela já aconteceu lá em 2012. O que a gente está vendo nesse momento é que, por conta da mudança dessa taxa básica de juros, nós vamos ter uma mudança na remuneração dessa caderneta de poupança, ok? Entendido? Então, vamos seguir aqui que eu quero mostrar para vocês. Ok, fechei. Aqui uma coisa que eu acho que é bem bacana. Vou ampliar aqui também para a gente entender. Então, quero todo mundo aqui entendido. Então, vamos lá. Se a taxa básica de juros, vou até ocultar aqui para a gente ficar focado, está em 2%, então, que é o que a gente tinha em dezembro de 2020, o que vai significar? 70% dessa taxa vai dar o equivalente a 1,4%. Então, eu vou ter uma remuneração da poupança de 1,4%. Então, se eu colocar R$1.000, eu vou ter R$14 de remuneração. Então, desde 2012, por conta dessa alteração, a poupança deixou de render 6,17 quando a Selic está em baixa. Aí, vamos entender
o que acontece, por que 8,5 como step? Então, se a gente for ver aqui, ó, quando a Selic chega em 8,5, 70% desses 8,5 dá 5,95, bem próximo aos 6,17%. Então, significa que, se eu colocar R$ 1.000, 59,50. Assim sendo, se a Selic, vou colocar lá o mais alto que ela esteve, que a gente já olhou, tivesse a 14,25 e a gente continuasse recebendo 70% da Selic, a gente deveria receber 9,98. Porém, como acima de 8,5 tenho que fazer com que a poupança renda 6,17, então eu estou deixando de ganhar entre 9,98, uma média aqui de 3,81. Ou seja, eu vou receber, se eu aplicar R$ 1.000, 61,70. Então, o que vai significar que, a partir dessa última definição, que a taxa foi para 9,25, eu vou receber a regra antiga da poupança, que é de 6,17% ao ano e não mais 70% da Selic. E aí eu faço uma indagação para vocês pensarem, assim como eu fico pensando bastante também, que é bem interessante. Quando as taxas diminuem, ou seja, eu vou ter uma remuneração menor, eu participo da perda. Só que quando essa taxa aumenta e eu tenho a chance de ter uma remuneração melhor e maior, eu não participo do ganho. Percebe? Então, criar um mecanismo em que a poupança ela pode ganhar menos, mas ela não pode ganhar mais. Então, colocaram um patamar de limitador de ganho para a caderneta de poupança. Só que quando todos estão perdendo, ela também perde. O que eu quero trazer de reflexão com isso para vocês é para que a gente amplie a visão, para que a gente entenda essas decisões que não está, óbvio, ao nosso alcance, porém, é algo que a gente pode sim pensar, buscar alternativas, possibilidades, e a gente entender todos esses mecanismos. Então, quem pode guardar ou menos, ou não conhece ainda muito dos outros produtos, acaba não conhecendo a possibilidade de ganhar mais, e até um dos objetivos aqui do canal é ampliar a mente de vocês para possibilidades. Então, saiba que não teve uma alteração na caderneta de poupança, a caderneta de poupança já teve a sua alteração lá em 2012, com essa modificação da regra, e o que está acontecendo nesse momento é que, por mudança na taxa básica de juros, a caderneta de poupança volta a ter um step máximo de ganho, o que antes ela não estava tendo, porque a taxa estava menos do que 8,5. Perfeito? Amaury, espero ter esclarecido, não só você, mas as outras pessoas que também ficaram com essa questão na mente ou querendo saber mais. Se você tem dúvidas, assim como a Amaury, deixe nos comentários que a gente pode trazer algum vídeo, algum esclarecimento para que seja interessante para todos vocês, tá bom? Beijos, curta, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!